Esse livro de Atos ele foi escrito por uma pessoa que não era judeu, ele era um grego, e ele se chamava Lucas, e ele era um homem muito culto, ele é um médico. Você sabia disso? E eu queria que esse livro também, na minha concepção, ele não fosse apenas chamado de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo. Amém. E a gente vai perceber aqui que a igreja, quando ela começou a crescer, a igreja primitiva, ela passou por alguns problemas. E essa igreja, para a gente, é modelo. E o que a gente precisa de seguir nela. Amém? Atos, capítulo 6, versículo 1 até o 7. Nós vamos ler. Depois eu vou fazer mais alguns comentários, mas vocês vão poder continuar sentados, não precisa de abrir não. Só prestar bastante atenção, tá? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quem que é helenistas? São os gregos, são os gentios. Amém? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito, gente, é quem foi convertido, tá? Aquele que foi convertido, que era uma pessoa que não tinha Deus e que veio, como nós, foi convertido ao Deus de Israel. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Você pode se assentar e pode glorificar o Senhor por essa palavra. Então, gente, quando a gente vê esse texto, a gente vê que vai começar uma murmuração. Murmuração é uma coisa terrível. Quem é murmurador aqui? Eu levanto a mão por mim, que eu sou a primeira a murmurar. Mas é um pecado terrível, porque a gente fala assim: Deus, eu posso fazer melhor do que o Senhor. E aí o que aconteceu? Helenistas estavam batendo de frente com aqueles que já eram de casa, aqueles que sabiam, aqueles novos convertidos na fé estavam lá debatendo com aqueles que estavam à frente da obra. E falando: vocês estão desprezando as viúvas. As viúvas aqui não está incluindo apenas as viúvas. Quando fala as viúvas, está falando dos órfãos, dos necessitados. Amém? Mas aí a gente vê, andando um pouquinho mais à frente, que nessa igreja primitiva ela tem alguns segredos. Quando aconteceu isso, o que foi feito? Foram orar e buscar e foram elegidos pessoas, não foram? Nós temos aqui, ó: irmãos, entre vós, vocês vão escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Amém? Então, gente, nem tudo na igreja é para o pastor, é para a missionária, é para a diaconisa, é para o obreiro. Sabia? Tem coisa que você está vendo na igreja que precisa de ser feito, e você, ao invés de reclamar e apontar dedo e botar defeito, você chega e faz. Chega e se oferece, chega e se coloca na brecha. E isso tem se perdido muito. Eu tenho ouvido várias pessoas que as igrejas estão ficando pequenas, pequenas em relação a membros, porque as pessoas, qualquer coisinha, estão saindo das igrejas. Se o irmão deu a paz do Senhor, se teve um evento na igreja e esqueceu de mencionar um nome agradecendo,
Os crentes estão tudo parecendo de açúcar. E aqui a gente viu que foram levantados 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Então a igreja primitiva dava primeiro lugar a prioridade ao Espírito Santo. E nós temos dado essa prioridade? Nós temos? Quando a gente vai reclamar, cadê o pastor, cadê a pastora? Quando a gente vai apontar um irmão que está passando por um problema e a gente fala com o pastor assim: pastor, você viu aquela pessoa, está criando confusão, está criando contenda no meio da igreja, está arrumando tumulto. Você, em vez de ficar falando essas coisas, você devia estar orando, estar buscando a face do Senhor para depois poder conversar com seu pastor. Sabe? Às vezes, nós que somos ovelhas, temos que tentar fazer essas coisas. E é isso que tem acontecido no meio do povo de Deus hoje em dia. A gente espera só o pastor. O pastor não pode resolver o problema de ninguém, não. Sabe como que era na primeira aliança? Ele ia, orava, entregava as causas para Deus. Já imaginou todo o problema que eu tiver, eu ficar ligando para a pastora Vânia, para a pastora Juliana, para o pastor Fernando, para a pastora Alice, para o pastor Álvaro, ligar para a diaconisa Noemi, para a missionária Paula, para a missionária Saúde, para a missionária Juliana, e começar a ficar chorando as pitangas? Antes de orar a Deus primeiro? Vocês já imaginaram isso? Eu ver o problema? Isso acontece com a gente, isso acontece comigo. Sempre acontece comigo. Quando eu me pego fazendo isso, eu peço perdão a Deus. Por quê? A gente vê que a igreja primitiva, ela escolhia as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. O que falta para a gente? A gente às vezes ser cheio para ser essas pessoas que vão fazer o que o pastor não dá conta de fazer sozinho, o que o diácono não dá conta de fazer sozinho, o que o evangelista não dá conta de fazer sozinho, o que o missionário não dá conta de fazer sozinho, o que o obreiro não dá conta de fazer sozinho. Nós somos novos convertidos, às vezes somos. Tem coisas que nós não vamos poder fazer na igreja? Sim. Mas vão ter coisas que a gente pode e deve fazer. Essa parte social, toda a igreja é responsável. Aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão sem poder vir à igreja por causa da condição deles de ser de risco, fazer uma visita. Tudo isso a gente precisa de estar disposto e disponível. Nós não podemos esperar apenas os diáconos, as diaconisas, os missionários. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, o primeiro segredo da igreja primitiva que nós lemos, ela buscava ser cheia do Espírito. Segundo segredo, a igreja primitiva que eu vejo, ela tinha importância e dava muito importância mesmo à oração e à palavra. Presta atenção. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O pastor, a pastora, os que estão à frente da obra, eles estão voltados. Não que vocês não precisam de estar voltados, aqueles que não têm cargos, nem os novos convertidos. Mas eles estão voltados à oração e à consagração da palavra. E é importante a gente entender esses conceitos. Por quê? Porque você não espera vir para a igreja para receber uma palavra de Deus? Uma palavra que não seja vinda de mim, mas que seja do próprio Espírito Santo? Você acha também que os pastores, os obreiros, as pessoas que estão envolvidas aqui, se elas não buscarem continuamente o Espírito Santo, elas não vão conseguir trazer uma palavra aqui e nós vamos continuar na margem andando com o mundo. Verdade. O que a gente mais tem visto no meio do nosso povo de Deus, infelizmente, gente, é os crentes sem base, sem fundamento, crente de açúcar, crente que
qualquer coisa sai do ministério, vira a cara para o irmão. Nós não podemos ser assim, nós não somos santinhos, não. É difícil, a gente é chato, a gente é velhinha, a gente é intolerante. Mas Deus nos falou que o nosso ajuntamento seria como um corpo. E o apóstolo Paulo falou isso muito bem, escrito na carta de Efésios. E a palavra e a oração é como se fossem as duas pernas. Uma igreja não subsiste, então, sem buscar o Espírito Santo e sem buscar a oração e sem a ministração da palavra. Amém? Então, o segundo segredo, buscar a oração e o ministério da palavra. E isso fica a cargo principalmente dos pastores. Quantas vezes aqui a gente vê os pastores falando que preparou uma pregação, ou que não preparou, porque não teve tempo, ou chegou aqui e Deus mudou completamente. Por quê? Porque eles precisam de ser ouvidos. O ouvido dele precisa de estar atento à voz do Espírito. Se Deus mandar mudar aqui na hora a palavra, ela tem que ser mudada. Eu escrevo um tanto de coisa, eu fico o dia inteiro quando eu vou pregar, quando é final de semana, por conta. E quando eu vou ver aqui, eu não falei nada do que eu queria falar. Deus mudou tudo. E é isso aí que acontece. É desse jeito, papai. Então, gente, o que a gente vê que a igreja primitiva vivia e que nós precisamos de viver é isso. Ser cheio do Espírito Santo, primeiro segredo. Segundo segredo, oração e palavra. Corpo precisa de estar sustentado pelas pernas. Uma perna é a palavra e a outra é oração. Amém? O culto mais vazio que fica aqui, às vezes, gente, é o culto de oração. E é o melhor culto que tem aqui nessa igreja. Tem causas que é só você e Deus que vai poder entrar. Eu posso orar, eu posso interceder, pastora Vânia pode orar, pode interceder, pastor Álvaro, pastora Alice, pastora Juliana, pastor Fernando, diaconisa Noemi, missionária Paula, missionária Saúde, missionária Juliana, irmão Cleide, todo mundo pode orar aqui. Mas vão existir causas que Deus quer falar assim como Jesus falou: o que queres que eu te faça? Não vai adiantar eu entrar no meio. Eu quero que o Senhor faça isso para o meu marido, para o Cleiton. Eu quero que o Senhor faça isso para a diaconisa. Mas aí Jesus vai falar assim: opa, eu estou perguntando para você? Então, por mais que o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso líder vá orar, vão existir causas e situações que só nós mesmos vamos poder orar. E às vezes, é igual a Paula falou aqui quarta-feira, o louvor não vai adiantar. E o que é que vai vir para poder refrigerar o nosso coração? A palavra de Deus. Às vezes a nossa luta está tão grande que apenas um louvor não vai acalmar a tempestade, mas vai ter que vir ser a palavra, uma dose cavalar da palavra. O terceiro segredo que eu vejo na prática da igreja era uma vida de oração. Eu falei oração e palavra, porque é junto. Agora, oração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, está escrito ali. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Senhor, pela manhã tu tens meus olhos, pela manhã tu tens minha força, pela manhã eu te entrego meu coração a ti. Olha o exemplo que o salmista Davi colocou aqui na Bíblia. Se você fizer isso de manhã, isso aí já é uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. Senhor, estou começando meu dia aqui agora, eu preciso do Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz, eu preciso de ouvir os teus conselhos. Se você não tem intimidade, você vai ser como uma pessoa normal, as pessoas não vão te respeitar e não vão ver o que de Deus existe em você. E comunhão, intimidade é algo individual. Eu posso orar com o Cleiton, eu posso pedir o Cleiton, ele pode me pedir, a gente pode orar junto. Mas se eu não tiver uma vida de comunhão, de adoração com o Senhor, eu não vou conseguir ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho percebido, por mim, que isso tem sido muito difícil para a gente fazer. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela fazia
de desafiar o diabo e fazer isso também. Amém? Amém. Atos 4:31. Não precisa de abrir, não. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para você anunciar a palavra de Deus, você tem que buscar antes com intrepidez. O lugar se moveu, a terra tremeu. Isso não era para acontecer só nessa época, não. Isso é para acontecer nos dias de hoje. Porque Joel falou que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo dele sobre a igreja. E nós temos ficado apáticos diante dessas coisas, nós não temos conseguido. Por quê? Porque falta buscar intimidade com o Senhor. Verdade, Deus. Então, primeiro segredo, Espírito Santo. Segundo segredo, oração junto com palavra. Terceiro segredo, vida de oração. É diferente de oração. Uma vida de oração, ô Senhor, eu vou fazer isso, vai à minha frente. Ô Senhor, eu estou indo trabalhar, vai à minha frente. Ô Senhor, estou indo fazer um negócio, vai à minha frente. É isso que é uma vida de louvor, de adoração. Em vez de pedir conselhos para outras pessoas primeiro, peça conselho ao Senhor. Ele vai falar com você. Glória a Deus, obrigado. O quarto segredo, a busca pela santificação pessoal e coletiva. Cada um ajudava o seu irmão a se santificar. Gente, santidade no meio do povo de Deus é uma coisa horrorosa, né? Funk, né? No meio satanista debochando os crentes, funk no altar, dancinhas, coisas mais. Existe hora e tempo para tudo. Não significa se acontecer de você fazer isso, mas você fazer isso, publicar nas redes sociais. Um pastor, uma pastora, usar o altar do Senhor para fazer essas coisas, gente. Até os filhos das trevas estão debochando da igreja. É verdade, Deus. E como que nós vamos adentrar a Nova Jerusalém, igual nós cantamos desse jeito, se a gente não prega sobre santificação? Tem uma turminha aí, gente, que fala assim: o meu Deus é amor, o meu Deus, ele é misericordioso, ele é amor, ele é misericordioso, mas a palavra de Deus diz que ele é um fogo consumidor. Verdade. E a gente não pode se conformar com esse mundo, a gente não pode ser amigo do mundo, porque se a gente continuar com esse padrão, a gente não vai ser digno de adentrar a cidade pelas portas, igual nós cantamos aqui. Datã, Abirão e Coré fizeram algo terrível. Além de murmurar, eles contenderam com a liderança que Deus havia estipulado. Arão, no caso. O que aconteceu? Pegou incensário do lado, pegou incensário do outro, e Moisés falou assim: Deus, se o Senhor for conosco, o Senhor vai fazer algo. O que aconteceu? A terra rachou e todos os inimigos que se levantaram contra a liderança de Deus foram tragados. Então, gente, não precisa de achar que a gente precisa de apontar o dedo, ficar fazendo fofoquinha com o pastor, ficar falando mal do irmão, porque Deus mostra. O que a gente precisa de fazer, na verdade, que a gente às vezes não faz, é o quê? Ajudar o irmão a se santificar. O irmão saiu, o irmão parou, a gente deixa para lá. A gente não corre atrás, a gente não procura saber o que é que está acontecendo. E a gente não pode fazer isso. Porque a palavra de Deus também fala no livro de Ezequiel que o sangue daqueles que foram inocentes vão ser cobrados de nós. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. Às vezes a pessoa naquele momento está precisando de uma ajuda. Está precisando de entrar com mais diligência numa área e a pessoa está fraca. Quantas vezes a gente se sente fraco? Eu me sinto fraca várias vezes, eu peço socorro, porque eu não quero desviar, eu não quero cair, eu não quero sair da presença do Senhor, eu não posso viver sem o amor do Senhor, eu não suporto
no amor do Senhor. Eu fico olhando o Salmo 51 e eu fico vendo Davi ali naquele momento sendo confrontado com o pecado dele. E ele falando assim: ó Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito, nem retire de mim a alegria da sua salvação. É muito difícil, gente. Às vezes a gente vê que a gente está fraco e que precisa de ajuda, e que precisa de alguém para estar caminhando com a gente, e a gente não consegue. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, vou te mostrar como que a igreja de Atos fazia ali. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Já imaginou Deus virar e falar com a pastora Vânia? Separa fulano e fulano, porque eles vão orar e vão jejuar, e quando eles imporem as mãos das pessoas, elas vão ser curadas. Aleluia, Deus. Cadê os milagres, gente? Cadê a administração? Cadê o fogo de Pentecostes no meio da noiva do Senhor? Cadê os evangelistas do Senhor cheios do poder e da glória? Os membros das igrejas, eu estava conversando com uma amiga minha que é pastora de outra congregação. Ela disse que ninguém quer fazer nada e que o casamento dela está acabando. Será porque às vezes as ovelhas estão virando sanguessuga dos pastores, ao invés de ajudar? Os pastores também são gente. Os diáconos também são gente. E é difícil para a gente, porque a gente está vendo um mundo que está gemendo diante de caos, gente. As pessoas estão morrendo sem salvação. Essa epidemia aí está matando muita gente sem salvação. E a gente não está conseguindo fazer como a igreja de Atos. Outro segredo. Quinto segredo. Era a utilização dos dons espirituais. A gente às vezes não sabe nem quais são os dons espirituais, porque a gente não lê a palavra de Deus. Sabia que são muitos dons espirituais que tem disponível? O dom de interpretação de línguas. O certo seria alguém falar em línguas e alguém vir interpretar aqui. O dom de discernimento. Existem pessoas falando em línguas e que estão falando línguas que não provém de Deus no meio das igrejas. Outro dia eu vi isso num vídeo e uma irmã repreendeu a outra e o pastor não discerniu, e depois muita gente ouviu essa ministração e falou que a mulher estava lançando maldição contra a igreja do Senhor. É preocupante isso, gente. Já imaginou? Você está achando aqui que o irmão está cheio do poder de Deus e você não tem o dom de discernimento, de interpretação, e você está amaldiçoando? Estava falando coisas terríveis sobre os filhos, maldição terrível que ia acontecer, e todo mundo tomando posse. Atos 6:8. Não precisa de abrir, só presta atenção. Nossa, Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele foi um dos 7 escolhidos ali. E quando foi escolhido pelos 12, os 12 escolheram por causa que eles achavam Estevão legal, que Estevão era bacana? Não. O que eles foram fazer? Eles oraram, eles buscaram e Deus revelou. E Estevão chegou num ponto que ele estava fazendo algo que chamava tanta atenção, que ele foi o primeiro a ser apedrejado. E quando ele era apedrejado, a palavra de Deus fala que ele glorificava a Deus e que ele tinha a visão de Jesus e ele ficava cheio do poder de Deus. A gente não consegue nem um pouquinho de perseguição, a gente é crente de açúcar. Eu sou fraca. Na perseguição já começo a ficar doida. A gente não consegue, mas a gente vê esses homens, esses mártires sofrendo e glorificando a Deus prestes à morte.
Atos, capítulo 13, versículo 8. Paulo estava indo para algum lugar ali, sabe? E no meio dessa viagem, a primeira viagem missionária de Paulo, apareceu ali um mago que se chama Elimas. Paulo foi na primeira viagem missionária dele fazer algo que ia mudar a história da igreja. E no meio disso veio o Elimas, um mágico, um encantador, para poder tentar destruir a obra de Deus. Quantas falácias são lançadas para tentar destruir a nossa vida quando a gente está fazendo algo que vai engrandecer o nome do Senhor? Quanta buzina de Satanás vem na nossa cabeça tentando fazer a gente parar, achando que a gente não é digno, que a gente não vai conseguir, que nós não vamos prevalecer. E o apóstolo Paulo chegou nessa primeira viagem missionária dele, e aí no versículo 8 fala: mas opunha-se-lhes Elias, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Procura afastar da fé e o procônsul. Todavia, Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo foi para falar com o procônsul. O procônsul é uma pessoa de renome ali naquela cidade, e ele estava ali maravilhado. Ele se chamava Paulo Sérgio, e ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele estava maravilhado vendo o que Paulo falava de Deus, e esse Elimas entrou no meio ali para poder tentar paralisar. E o que Paulo falou? Ó filho do diabo. A gente às vezes vê que uma coisa está acontecendo na nossa vida e a gente não tem coragem de falar: Satanás, arreda para trás. A gente se sente fraco, né? Por causa que a gente se sente pecador, porque a gente acha que a gente não tem autoridade, porque a gente vai precisar de um pastor para poder fazer isso para a gente. Mas naquele momento, se você não fizer isso, você pode cair. Você pode cair, você pode não suportar. E aí no versículo 11: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Glória a Deus. Se o apóstolo Paulo tivesse feito isso, não tivesse feito isso, o procônsul ficaria maravilhado? A cidade iria ser alcançada? A palavra de Deus às vezes não tinha chegado aqui nem para mim nem para você, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era o pregador dos gentios. Então, gente, a igreja utilizava dos dons espirituais, e nós precisamos de exercer esses dons. E para a gente poder descobrir esses dons, nós precisamos de examinar a palavra e precisamos de ter uma vida de intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero pregar como uma pessoa que eu vi, não do jeito que ele prega, porque eu sou individual. Gente, se eu hoje estou aqui pregando, qualquer pessoa pode pregar. Eu venci a timidez, eu venci a gagueira, eu venci muitas coisas. Eu era muito oprimida. Eu não conseguia falar em público. E o Senhor me curou. Glória a Deus. E é por isso que a gente precisa de buscar os mais excelentes dons, porque se eu conseguir estar aqui, qualquer um de vocês consegue estar aqui. O Cleiton é testemunho, ele sabe como que eu era no princípio. Alguns de vocês também viram quando eu vim para cá, ainda tinha um pouco de vergonha, não conseguia colocar todo o potencial que eu tinha aprendido no curso de teologia. E o irmão Roberto, a pastora Vânia, vocês aqui dessa igreja foram peças fundamentais para o meu crescimento. Amém? Amém.
Eu sei que muitos de vocês estão sempre orando por mim. Sexto segredo da igreja. A igreja primitiva suportava as perseguições. Elias, quando ele foi para a caverna, Deus falou para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Com o anjo, né? Sai daí. Aí ele falou assim: ó Deus, tadinho de mim, estou perseguido, ninguém gosta de mim, não restou ninguém. Deus falou assim: existem um exército de 7.000 que não se dobraram aos profetas de Baal. Você está bom demais, Elias. Se você ficar aí na caverna, se você não quiser fazer o que eu escolhi para você fazer, tem 7.000 lá fora. Sai da caverna rápido, Elias. A obra de Deus não vai parar se eu e você empacarmos. Se eu brigar hoje com a mulher, discutir com ela, ou com a Paula, ou com qualquer pessoa aqui, a obra de Deus não vai parar, porque eu não quero fazer mais a escola sabática. A obra de Deus vai continuar, outra pessoa vai ser levantada. Aleluia, Deus. E é isso que Deus mostrou. E depois Elias ali saiu da caverna e foi ungir Eliseu, e foi ungir ainda um rei, para poder fazer o propósito do Senhor. E às vezes a gente toma essa sacudida porque a gente precisa de ver que a obra do Senhor, ela vai sempre continuar. E cara, privilégio para mim e para você fazer isso. Verdade, Deus. E a gente vai ver isso, que a igreja primitiva suportava as perseguições. Essa tosse é alérgica, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Atos 5, 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome é esse, gente? Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Machia, o Cristo. Na maior das perseguições, eu não vou mais pregar, eu não estou dando conta mais, eu quero parar, eu vou entregar meu carro, está tudo nas minhas costas, eu não estou dando conta. Quantos de nós já falaram isso? Eu já falei. Não vou mais fazer a obra de Deus, não estou dando conta. É muita perseguição, é muita afronta. E aqui, o que a gente leu aqui? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Na maior das afrontas que a gente passa, que as pessoas vão falar assim: cadê o seu Deus que não manifestou ainda? Cadê o seu Deus, irmão Carol, que não te deu um filho até hoje? Cadê o seu Deus que ainda não te honrou na vida sentimental, irmã? Cadê o seu Deus que ainda não te honrou na sua vida financeira? O meu Deus, Ele vive, Ele reina, e no momento certo Ele há de manifestar ao meu e ao seu favor. E quando a gente sofrer essas afrontas, a gente tem que glorificar a Deus e não abaixar a cabeça. Porque nós carregamos um nome que é sobre todo nome. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quer maior sofrimento do que Jesus passou ali na cruz do Calvário? Os crentes estão de açúcar? Ah, amanhã eu não vou vir na igreja não. Aquela irmã não me deu a paz do Senhor, não pediu para mim fazer nada na igreja. Olhou para mim com cara feia, o irmão Cleide saiu correndo, não deu tchau para ninguém, cumprimentou ninguém. Vai saber o que a pessoa está passando? E por que você não chegou perto dela e cumprimentou? Por que a gente
gente é mestre em julgar, apontar o dedo, sendo que tem ainda 3 apontados para a gente e 1 para cima? Por que a gente quer ser juiz e dono da razão sempre? 7º segredo da igreja. Ela tinha uma convicção de que Jesus está vivo. A igreja primitiva cria que Jesus estava vivo e que breve ele voltaria. Eles anunciavam a volta de Jesus desde aquela época. Cadê as pregações de arrependimento, de salvação, de confissão de pecados no meio do povo de Deus? É só movimento helenista, cristocêntrico? Acabou. É o homem sendo o centro. É culto para massagear o ego. Porque se eu não sentir o Espírito Santo, porque se eu não sentir que eu sou tão bonzinho, eu não vou voltar mais naquela igreja. Gente, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era cheia do Espírito de Deus, porque ela aceitava ser confrontada. E ela pregava como se Jesus estivesse voltando. Cadê as pregações falando que Jesus está voltando? Que a salvação está próxima. E que nós precisamos de nos adornar como noiva ataviada. Já imaginou a fúria de Yeshua? Imagina um noivo, no momento do casamento, no momento mais importante, vendo a sua noiva toda rasgada pelo mundo, toda cheia de pecado e influência do mundo. Jesus, ele não está morto, ele está vendo, ele ouve, ele vê e ele fala com os servos dele até hoje. E nós precisamos de buscar como essa igreja fazia. Atos 2:32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O apóstolo Paulo falava na carta de Tessalonicenses, porque nós aguardamos o arrebatamento. Ele se incluía, ele falava nós. Então a igreja, ela se comportava como se Jesus voltasse. E o próprio apóstolo Paulo falou, uma igreja adornada, sem mácula, sem ruga. Gente, a igreja está misturada com o mundo. Ninguém está respeitando mais o servo de Deus. Ninguém vê o amor de Deus. É foto, às vezes, sensualizando dos crentes, né, no meio das redes sociais. É boquinhas, é caras, é não sei o quê. É tudo isso. Você não foi feito para ser vitrine de pecado alheio. Você foi feito para ser sal e luz dessa terra. Nós não podemos nos amoldar com o mundo. Nós não podemos nos conformar. As redes sociais vieram para poder tirar o foco dos crentes. Nós precisamos usar as redes sociais para poder pregar o evangelho e fazer diferença na vida das pessoas. Não ficar vendo o que não deve. Coitado dos nossos jovens, gente. A situação está muito complicada. O que vai ser dessas crianças se a gente não tomar posse daquilo que Deus tem para nós? A gente não consegue mais mostrar os valores bons para os nossos filhos. Então é necessário a igreja tomar posse do que a igreja de Atos fazia. Ser firme, ser forte, ser perseverante. E viver como se Jesus voltasse agora. Porque a porta, ela continua sendo estreita. O caminho continua sendo estreito. Tá? Para você entrar nessa porta que o casal abençoado ali louvou, o caminho continua estreito. E quando a gente adentrar ali, a gente vai estar com os anjos declarando: abri ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. E eu e
Oitavo segredo da igreja primitiva. Ela tinha um evangelismo atuante e dinâmico. A gente tem evangelizado todo dia. Ministério de oração, ministério de evangelismo é para todo mundo. Não é só para os evangelistas, não é só para os missionários, não. Você tem feito todo dia a diferença na vida de alguém? Nós temos feito, primeiro para mim, né, gente? O ouvido que está mais perto aqui da minha boca é o meu. Nós temos feito a diferença na vida de alguém? Nós temos um evangelismo dinâmico e extraordinário que vai falar assim: uau, eu quero Deus da irmã Paula, da missionária Paula, eu quero servir esse Deus do Samuel e da Flávia. Eu quero sim ter um casamento assim, abençoado, ser próspero, ser cheio do poder de Deus. Né? Os jovens veem um casal ali novo, fazendo a obra de Deus e falar assim: eu quero ser separado para poder fazer a obra de Deus com o meu escolhido, com a minha escolhida. Isso virou cafona, virou demodê, virou antiquado. Tudo tem sido invertido no meio da nossa sociedade, mas nós devemos estar pregando contra essas coisas. A palavra de Deus, ela não tem que ser mudada. Ai daquele que mudar a palavra de Deus para poder adequar as doutrinas desse mundo. Ai daquele, inclusive a mim. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. É esse que é o evangelismo extravagante. É esse que é o poder espiritual que a igreja buscava. E nós não estamos dando conta. A gente precisa de se unir mais como corpo. Miqueias 3, 8. Agora eu vou falar para vocês uma palavra aqui da primeira aliança. Miqueias 3, 8. Glória a Deus. Aleluia. Sumiu aqui da minha Bíblia, gente. Me ajuda. Eu já estou terminando, tá, gente? Não precisa ficar aflito, não. Até meia-noite nós vamos terminar aqui. Aleluia. Miqueias 3, 8. Antes de Naum, depois de Jonas. Isso. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízos, de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quando a gente for fazer um evangelismo extravagante, irmão, se você não mudar de vida, você vai morrer. Sabia que Jesus te ama? Mas você precisa de mudar de vida. Você tem que estar cheio do poder, cheio da autoridade. Muda os seus caminhos. Olha a minha vida, olha o meu exemplo. Eu preciso de ouvir isso. Todo dia que eu sou uma nova criatura, para poder fazer esse evangelismo extraordinário que vem da parte de Deus. Buscar o poder para poder as pessoas que estão à nossa volta serem impactadas. Amém? E os perigos da igreja moderna. Eu quero falar de 3 coisas aqui para a gente poder já preparar para ir embora. João 15. A igreja está sendo amada pelo mundo. O que está falando em João 15? Que a igreja precisa de ter inimizade com o mundo. O que estão trazendo para a igreja? Culto, gospel, balada gospel, não sei o que gospel, modismo gospel, dancinhas, rebolado, todo tipo de coisas que é do mundo para dentro das igrejas para poder atrair principalmente os jovens. O que acontece? Que o povo até brinca, está virando um tanto de crente Nutella aí. Mas a gente precisa de ser crente raiz
E aonde que a gente vai ver exemplos de crente raiz? No livro de Atos. Pessoas que estavam sendo perseguidas e estavam dando glória a Deus. A igreja não pode ser amada pelo mundo. João 15 está falando isso. Você precisa de ser um crente completo. Você vai errar, você vai pecar, você vai, não, às vezes se desviar, mas você vai ser Davi, como Davi ali. Oh Deus, perdoa minha iniquidade, eu fui formado em iniquidade, mas não tira de mim a tua presença. Deus tem o Santo Espírito, me ajuda, Deus. Eu não posso ficar sem a alegria da minha salvação, Senhor. Eu preciso estar na tua casa. Eu não posso, Senhor, ser amiga do mundo. O que o apóstolo Paulo falou? Que o sal estava tão ruim às vezes, que a pessoa não estava temperada, que o sal estava prestes a ser pisado. Um sal que não tinha valor nenhum. Os crentes estavam em algumas cidades sendo assim. E o que a gente vê hoje em dia é sobre isso. Eu amo a oração de João 17, a oração sacerdotal. Eu já fiz até uma pregação aqui, quando Jesus estava ali. Eu vou para o Pai, mas eu deixo eles aqui. Eu não quero, Senhor, que o Senhor deixe eles estarem amoldados com o mundo, mas que o Senhor venha, meu Deus, ajudá-los. E Jesus falou também na palavra dele, que se a gente cresce nele, coisas maiores a gente ainda faria, os sinais ainda acompanhariam, nós falaríamos línguas estranhas, e os doentes e os enfermos seriam curados. Cadê as curas? Pastor Álvaro falou sobre orar nos hospitais. Cadê o povo de Deus orando nos hospitais? Eu sei que é um tempo perigoso agora do Covid, mas a gente precisa de estar intercedendo até da nossa casa, ou do lado de fora. Vamos juntar um povo, vamos do lado de fora do hospital, vamos orar do lado de fora mesmo, vamos ministrar cura no hospital, na UPA. Vamos declarar que o Lagoa Santa é do Senhor Jesus e que o Covid, essa gripe, não vai matar ninguém mais, em nome de Jesus. A igreja não pode ser aliada do mundo. João 17 está falando isso. Senhor, guarda a minha igreja, guarda a minha noiva, que eles não sejam primeiro amados e depois aliados do mundo. O que é ser aliado? Você fazer aliança. Eu vou voltar para o Egito e vou fazer uma aliança, vou ter uma amizadezinha comum. Você pode perceber, se a pessoa está tendo mais amizade do mundo do que de Deus, daqui a pouco ela não vai aguentar. Daqui a pouco vai ter que ir o socorro de Deus para poder resgatar aquela pessoa. Então a gente não pode ser amado pelo mundo e nem ser aliado do mundo. Depois vocês leem em casa, João 15, João 17. Jesus falando a respeito de nós, Ele como sacerdote nos entregando, e nós estamos esvaindo as nossas forças por causa disso, gente. E o capítulo de Isaías 38, 1 fala: ai daqueles que descerem ao Egito, ai daqueles que descerem ao Egito. Esses ai do Senhor é difícil, né? Vou dar uma voltinha ali no mundo, depois eu volto. Porque Deus, Ele é misericordioso. Ah, eu estou na graça, né? Jesus me perdoa, Jesus me ama. E o poder? E a autoridade? E a diferença? Cadê? Terceiro perigo na igreja de hoje: não sejais cúmplices das obras infrutíferas da terra. Não seja influenciado pelo mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram e foram confrontados. Daniel, por que eles foram para a cova dos leões? Por que eles foram perseguidos? Porque eles não quiseram se dobrar aos outros deuses. Nós não podemos nos dobrar aos outros deuses deste mundo, igreja. Nós precisamos de ter a nossa vida renovada de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou na palavra dele que Ele iria ao Pai preparar morada para nós. E nós cantamos isso aqui e a gente vem e volta e continua do mesmo jeito.
Nós precisamos de tomar uma posição de verdade com o Senhor, porque a gente precisa de experimentar isso, porque no final dos tempos também o Senhor Jesus falou que a gente iria ter o poder para poder operar sinais e maravilhas, e eu quero experimentar isso com vocês. Eu falo por mim, às vezes eu estou tão fraca, gente, que eu não estou conseguindo. Então nós precisamos nos unir cada dia mais e pedir ao Senhor que derrame a graça dele sobre nós, para poder nos ajudar. Às vezes o nosso corpo está doente, tantas pessoas estão ficando gripadas aí, a gente parece que a gente não vai vencer, e às vezes é só uma palavra que você precisa de direcionar para a pessoa, é um cuidado, é um carinho, é saber se a pessoa está precisando de alguma coisa, é uma oração, é uma gentileza. Cadê o espírito da igreja de Atos dos Apóstolos que fala que eles comiam e bebiam da mesma coisa, e comiam da mesma comida e perseveravam na doutrina juntos? Está faltando isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Desculpa, gente, essa palavra, mas doeu tanto em mim também. Eu não posso pedir desculpa, né? Porque é Deus falando e é para o nosso bem. Você pode